Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos vocês que estão aí em casa. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo tempo de intercessão. Até mesmo essa semana, encontrando uma irmã no supermercado, ela disse que tinha orado pela minha saúde. E graças a Deus, essa é a primeira mensagem, essa é a primeira exposição do texto bíblico que eu tenho após a enfermidade que o Senhor usou para abençoar. Estranhamente, né? Para a nossa mente humana, o Senhor usou para abençoar a minha vida e a vida de algumas pessoas por coisas que eu escrevi durante o tempo de enfermidade. Mas eu quero hoje nós comemoramos, e eu gostaria de pontuar com vocês sobre algo muito especial. Hoje, nós nas igrejas batistas, nós comemoramos o Dia do Pastor. E eu gostaria de andar com vocês pela Escritura, por um texto muito importante para percebermos características pastorais nesse texto, percebermos que Jesus Cristo cumpriu essas características no seu ministério pessoal e o quanto elas são importantes para nós hoje. Por que eu pensei num texto sobre isso e nesse dia de hoje? Por que nós precisamos orar para que Deus levante mais uma geração de pastores? Essa semana foi bastante doloroso para alguns que gostam de estudar sobre ministério pastoral e teologia, que um dos grandes pastores, um dos grandes expositores dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, o Timothy Keller, ele anunciou nas suas redes sociais que ele está com câncer e que ele apenas pediu orações da igreja para que ele não pare nem de pregar, nem de fazer os áudios e nem de escrever, que Deus o mantenha assim até o último momento, caso não seja a vontade do Senhor que ele seja curado. Esse ano nós também já perdemos o Ravi Zacarias, um grande pastor e defensor da fé, um grande apologeta. A Douglas Wilson, que é outro grande pastor que me influencia muito, também está com câncer. E nós perdemos há alguns anos o Sproul. Então toda uma geração de pastores está indo. E a minha questão diante do texto que vamos ver hoje é: Deus está te chamando para o ministério? Por que você, caso você não sinta o chamado de Deus, mas sente que você precisa orar para Deus levantar uma nova geração de pastores? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo num texto muito especial. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, do versículo 8 até o versículo 15 e 16. Então Êxodo, tá? Do capítulo 17, versículo 8 até o 16, ele trata da primeira batalha que os israelitas fizeram. Se você conhece a história do Êxodo, você sabe que os israelitas, eles tiveram todo o evento de passar pelo mar e que Deus então foi gracioso, abriu o mar diante do povo de Israel. O povo de Israel passou pelo mar, os egípcios foram derrotados, tá? E o Senhor então começa a levar esse povo em direção ao sul até o Monte Sinai. E acontecem algumas coisas. Por exemplo, eles reclamam quando eles chegam nos lugares, num dos lugares, e eles dizem que não há água, não há comida, as águas estão amargas. Então as pessoas vão reclamando durante todo aquele tempo na caminhada para o sul. E eles estão, digamos assim, numa situação de profundo estresse, de profunda dificuldade. E aí então, nesse último momento, aparece um grupo que, sem que eles percebessem muito, que a gente chama de batedores, né? Desse grupo percebe que o povo é muito grande, o povo estava muito cansado e faz algo extremamente perverso. Começam a atacar aqueles que vão ficando para trás. Então esse grupo, chamado de Amalequitas, que eram descendentes de Esaú, eles começam a atacar os velhos, os jovens, os doentes, aqueles que que estão com um ritmo mais lento. E aí então acontece o nosso texto. Vamos ler o texto aqui para a gente chegar a isso. Então, Êxodo 17, do 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur
subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, oremos para a gente começar a passear por esse texto aqui. Senhor Deus e Pai, eu oro que o Senhor possa revelar aos nossos corações o que o Senhor quer essa noite. Revelar aos nossos corações de como o Senhor deseja que respondamos a Tua palavra. Fala conosco através desse meio, Senhor, que é a televisão, a internet. Fala conosco e usa a Tua palavra de forma poderosa hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, imaginem isso, um povo que mal se encontra enquanto povo, acabou de sair do Egito, um povo quase na infância de se entender enquanto povo, e é atacado covardemente naquilo que é mais fraco, nos que estão ficando para trás. E aí você percebe que isso ira a Moisés e aos outros líderes. Por quê? Porque diante de algo tão precioso que é esse povo que está vindo e que é atacado tão covardemente, Moisés chama e faz uma convocação. Então observem como a gente vai perceber esse texto passo a passo. Versículo 8. Então veio Amaleque, como a gente comentou, você pode olhar em Gênesis 36:12, é um descendente de Esaú, e pelejou contra Israel. Se você for para Deuteronômio 25:18, o termo que está em Deuteronômio 25:18 é: e se aproveitaram do cansaço. Você se lembra que eles encontraram águas amargas que eles não puderam beber, que eles tiveram dificuldades com a comida para receber o maná, que eles tiveram dificuldades com as águas e Deus feriu a rocha. Ou seja, era um povo que ainda estava muito fragilizado, muito tentando saber como lidar com aquele deserto, com aquelas coisas. E ainda Deuteronômio 25:18 diz que os amalequitas se aproveitaram e foram atacar os velhos, as crianças, tá? Aqueles que não tinham como se defender. E aí então Amaleque veio e pelejou contra Israel em Refidim, tá? No sul da península do Sinai, antes deles chegarem, como se fosse um triângulozinho de cabeça para baixo, antes deles chegarem ao monte. E aí com isso, ou seja, com essa provocação, o povo de Israel não havia feito absolutamente nada contra os amalequitas. Nada, eles estavam tentando simplesmente ir pelo litoral para poder chegar e voltar a Canaã. E com isso então ordenou Moisés a Josué. Então há uma liderança maior aqui. E é uma liderança que percebe que quando algo tão precioso ao Senhor, que era o seu povo, está sendo atacado, ele tem que entender que ele tem que tomar uma posição. Então Moisés vai e ordena a Josué. O que você percebe aqui que eu quero trazer a você? Que homens de Deus, diante de uma necessidade, são homens de ação. Homens que fazem algo. Isso começa com Moisés. Moisés chama e ordena a Josué. Não é um convite, é uma convocatória. Diante do pecado que assola o mundo, diante das situações de injustiça e de perversidade, nós não somos convidados a responder, nós somos convocados a responder. Porque as crianças estão sofrendo, os maus tratos sociais batem naqueles que são mais fragilizados. E isso é sinal de um mundo que está debaixo do domínio do pecado. Então, ordenou Moisés a Josué, o capitão do exército, do exército de Israel: escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Bem aqui você percebe que
um dos grandes erros da nossa geração é que nós confundimos paz com passividade. Paz com ser passivo e deixar a coisa não agir. O bem não é passivo. Fazer o bem não é algo passivo. O chamado para isso, então, precisa de homens de ação. Uma das maiores dificuldades hoje é que quem entende a diferença entre o bem e o mal está ficando calado. E é dito, escolhe nos homens, ou seja, maduros, que saibam a diferença entre o bem e o mal, homens de ação, qualificados, selecionados, porque o termo aí escolhe. O termo em hebraico para homem significa heróis, homens provados, adultos, e sai, ou seja, age e peleja contra Amaleque. Você sofreu aquilo dali? Vai e ajeite aquilo em forma de justiça. Não é vingança. Você vai perceber que isso daqui não trata de vingança. Isso daqui se trata de justiça. E a justiça significa, biblicamente, proteger os mais fracos. Proteger aqueles a quem Deus cuida e guarda. Você que conhece a Bíblia, você sabe que Deus faz uma opção pelo pobre e pelo desvalido. Deus faz uma opção e chama a igreja para fazer uma opção com relação àquele que não tem como se proteger. Deus levanta homens para serem pastores da sua família, da sua comunidade, porque esses homens, eles amam ao Senhor e odeiam o pecado. Se você quer uma frase para a sua vida, uma das frases que eu acho mais brilhantes, João Wesley, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, diz: me dê 20 homens que amem a Deus acima de tudo e odeiem o pecado acima de tudo, e eu mudo o mundo. Então, quando você está diante de uma necessidade tão imensa, tão urgente, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Quando fala escolhe, significa precisamos de homens de ação, qualificados, selecionados e treinados. Então Josué aqui, ele escolheu esses homens, ele armou esses homens. Alguns comentaristas bíblicos entendem que essas armas foram que a maré lá do Mar Vermelho trouxe dos egípcios, tá? Dos egípcios que foram afogados. Saiu do arraial, agiu e lutou. E aí então vem uma frase de Moisés, continua comigo no versículo 9, amanhã, ou seja, isso não é para depois de amanhã, isso é algo urgente. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, no ponto mais alto do monte próximo, ou seja, para ser visto por todos. E o bordão de Deus, a vara com que Moisés abriu o mar, e o bordão de Deus estará na minha mão. E essa ideia não é que era uma ideia mágica, não era a ideia de que o bordão de Deus iria fazer isso, mas a ideia de que os reis, você sabe disso, até uma brincadeira infantil, né? O rouba-bandeira, os reis tinham as suas bandeiras. E aí Moisés, alguns comentaristas entendem que Moisés não simplesmente levantava as mãos, é que em uma das mãos de Moisés, ou talvez nas duas, estivesse o cajado, para lembrar para aquelas pessoas que Deus, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, iria também dar vitória contra a perversidade dos amalequitas. O mesmo Deus que começou a obra é o Deus que termina. O mesmo Deus que inicia o processo é o Deus que conclui o processo. Então, se o Senhor fez, a visão do cajado, a visão do bordão de Moisés, significava que o Senhor que fez continuará fazendo e fará. Então era para ser visto por todos essa promessa de Deus representada pelo cajado. Versículo 10 diz: fez Josué como Moisés lhe dissera, ou seja, fez essas 4 coisas, escolheu, armou, saiu e estava lutando. Vem a ideia da obediência, da unidade do povo de Deus. E pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão, irmão de Moisés, e Ur subiram ao cimo do monteiro. E muita gente se pergunta, quem é esse Ur que está aqui?
Existem duas teorias. A primeira teoria é que o Arão, irmão de Moisés, isso a gente sabe, e que Ur deveria ser, teoria 1, marido de Miriam, ou seja, o irmão e o cunhado. Numa outra perspectiva é que Ur poderia ser o sobrinho de Moisés, o filho de Miriam. Então você teria o irmão e o sobrinho. Mas a ideia básica aqui é o seguinte, quando se coloca isso, é que o trabalho do Senhor não é simplesmente para quem é líder. Não existe apenas uma categoria onde todo mundo fica sentado e alguns trabalham. A obra, ela é feita por aquele que tem um nome na placa, mas também é feita por aquele que nunca terá o nome na placa. Que a gente nunca saberá quem realmente era, só temos o nome dele. Existe um número imenso de pessoas hoje que precisam que os seus nomes estejam em placas. E deixa eu dizer para você, existem homens e mulheres de Deus maravilhosos que fizeram questão que os seus nomes nunca estivessem numa placa. Tanto que eles muitas vezes mudavam o próprio nome. Fanny Crosby, que fez "Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz", fez 9.000 poemas e canções. Mas usou o nome dela, Fanny Crosby, apenas o suficiente para aquilo que pagaria suas contas. Ela entendia que ela não precisava ser honrada por 9.000 poemas e canções. Ela usava pseudônimos, nomes falsos para isso. Ela dava para as pessoas músicas que ela compunha. Então, dentro dessa ideia, eu quero que você entenda que os homens de ação não precisam ser homens de fama. Precisam ser homens de ação. Vamos para o segundo elemento aqui. São 4 tipos de coisas que eu queria chamar você para perceber. Êxodo 11. Quando Moisés levantava a mão ou levantava o cajado, Israel prevalecia. Você entende que quando fala de levantar a mão e levantar o cajado, significa que Moisés estava intercedendo, Moisés estava orando, Moisés estava se colocando diante do Senhor por aquele povo. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. O povo deixava de ver Moisés ali intercedendo, o bordão do Senhor, lembrando para eles do que o Senhor havia feito, e o povo começava a esmurecer, e o povo começava a perder a vontade de lutar. E aí o versículo 12 diz: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, estavam o dia inteiro ali. Nessas horas eu me lembro de uma canção infantil, que eu creio que você deve conhecer, que diz assim: a carga é pesada para levar, a carga é pesada para levar, mas a montanha não subirei se tu não orares por mim. E é esse ponto. Então o que acontece? Quando perceberam isso, tomaram uma pedra, trouxeram, e aí ele se assentou. A ideia não é que ele se assentou como a gente costuma sentar em nossas cadeiras, ele ainda precisava ser visto. Então ele se encostou na pedra. E Arão foi para um braço, Ur foi para o outro, tá? E ficaram com as mãos firmes até o pôr do sol, até o fim da luta, até onde a vitória do povo de Deus seria total e completa. E bem aqui você percebe então uma outra característica. Eu disse que o primeiro momento o homem de Deus é um homem de ação. E agora eu quero chamar a atenção para você de que o homem de Deus é um homem de oração, é um homem que intercede, é um homem que ajuda, é um homem que sustenta. E aí então, quando você observa, vamos agora olhar esses versículos, e diz que Moisés então era responsável pela intercessão. E eu quero comentar, já fazer um ponto com você teológico. Você se lembra que nós tratamos em Hebreus que Jesus está junto ao Senhor intercedendo por nós. Ele está lá, diante do trono de Deus, intercedendo por nós. Cristo é o nosso intercessor. Cristo subiu ao santuário de Deus no céu para interceder por seu povo. Moisés aqui, ele assume essa ideia que ele é um modelo que a gente chama na teologia de um tipo de Cristo. E a gente precisa entender que nos chama para mais uma situação, que é que o homem chamado por Deus para ter o ministério do Senhor, ele é um homem de ação e ele também deve ser um homem de oração. Porque essas duas características, elas são características do Senhor.
elas são características do Senhor pela sua igreja. E como Paulo fala sobre si mesmo, né? Completar as aflições de Cristo é passar pelo caminho que Cristo passou. Então Cristo sobe ao monte, Moisés sobe ao monte, você e eu somos convidados a subir ao monte. Você e eu somos convidados a estar aqui intercedendo por aqueles que o Senhor colocou na nossa mão. A carga é pesada para levar, como eu cantei, e você precisa de pessoas para isso. Para quê? Versículo 12, finalzinho. Para ficarem as mãos firmes até o pôr do sol. Para ficarem as mãos firmes até o fim da luta. Para ficarem as mãos firmes até o final. Que coisa maravilhosa, irmãos. É você poder dizer que nem Calvino, no final da vida dele: Senhor, estão aqui os meus sermões. Estão aqui o que eu fiz para a tua igreja e para a glória do teu nome. Servindo a igreja do Senhor, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Aqui eram homens que estavam servindo ao povo de Deus e com isso glorificavam o Senhor. Terceiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é que Deus, de forma parecida com Jesus Cristo, chama homens de ação, de oração e também homens de tradição. Homens baseados na Escritura. Versículo 13 até o versículo 14, 13 e 14. A gente não precisa ir ao 15 agora. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Aqui você tem duas ideias, que pode ter sido Amaleque enquanto líder e o povo, mas a ideia é que seja uma metonímia, né, que seja uma representação. Amaleque são os amalequitas e o seu povo são outros povos que se juntaram aos amalequitas para covardemente atacar o povo de Israel pelas costas. Mas o povo de Israel venceu mais uma vez. Então disse o Senhor a Moisés, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo: escreve isto. É a primeira vez na Escritura em que há uma menção à escrita. E escreve isso para a memória num livro. Registra, guarda e repete-o a Josué. Então homens de Deus também são chamados a registrar memórias, a registrar sobre os grandes feitos do Senhor. Quando você quer aquecer o teu coração entendendo que Deus está agindo até hoje, você tem a Bíblia. Quando você quer também aquecer o seu coração de saber que o Senhor que escreveu a Escritura está agindo na vida de pessoas, você pode pegar a biografia de grandes homens e mulheres de Deus. Corrie ten Boom, por exemplo, a mulher que serviu ao Senhor protegendo judeus no Holocausto. Então, escreve isto para a memória. Então, homens do Senhor são homens de ação, são homens de oração e são homens de tradição. Ou seja, que fazem duas coisas: que registram memórias e que treinam sucessores. Porque logo depois ele diz: repete-o a Josué. Josué, então, não apenas é reconhecido como um capitão de exército, Josué também é reconhecido como uma liderança constituída. E liderança reconhecida e constituída é a liderança que deve ser construída, que deve ser colocada. O que você não pode fazer, eu quero chamar a atenção a você jovem, o que você não pode fazer é simplesmente não trabalhar em nada no reino de Deus e dizer: Deus está me chamando para o seminário. Você está olhando, não é assim que funciona. Aquele que é chamado para ser construído enquanto homem líder de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus, ele começa sendo um guerreiro de Deus. Ele começa sendo um homem de ação. E aí, na medida que ele é provado enquanto homem que ama o Senhor, homem que ama a obra do Senhor, homem que trabalha com obediência, com unidade, que vê a obra do Senhor no seu líder, ele também se torna um homem, tá? Sendo construído na doutrina e no entendimento das palavras de Deus. Então, os homens de tradição, que Moisés se torna então aquele que guia a tradição, que escreve o Pentateuco. Josué é aquele que completa isso. Que eles criam, registram memórias e eles treinam sucessores, eles criam linhagens. E o último ponto que eu queria chamar a atenção antes da gente encerrar é que esses homens também eram homens de adoração. O último versículo, os dois últimos versículos, o 15 e o 16,
Então, homens de ação, homens de oração, homens de tradição e homens de adoração. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Aqui você tem um fechamento maravilhoso. Moisés não ficou falando de si mesmo. Moisés não colocou a sua posição como eu sou aquele que segurou o cajado. Moisés não escreveu sobre isso como se ele fosse o centro da narrativa. O centro da narrativa é a glória do Senhor. O centro da narrativa não é Moisés aguentou até o final. O centro da narrativa é o Senhor é a nossa bandeira. O centro da narrativa é o Senhor é que nos ensina, que nos levanta para a batalha. É o Senhor que levanta o nosso espírito, mesmo tendo sido atacados, mesmo estando com dificuldades, com fome, com sede, o Senhor é a minha bandeira. E enquanto o Senhor estiver diante dos meus olhos, como o cajado estava diante dos olhos daquele povo, eu saberei que aquele que começou há de terminar. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Ou seja, esses homens de adoração, eles edificam altares e eles reconhecem o Senhor que eles têm. Eles reconhecem que o Senhor faz duas coisas. Eu queria fechar o nosso tempo aqui no escrito com essas duas coisas. Primeira coisa, o Senhor defende o seu povo. E a segunda coisa, Deus não tolera o mal. Deus não tolera a injustiça e a perversidade. E eu quero dizer algo muito sério para você que está aqui assistindo. Se você tolera a injustiça e a perversidade, Deus se levantará contra você. É doloroso falar isso, mas é o Deus que se revela na Escritura. Se você tolera injustiça e perversidade, Deus se levantará contra você. Então vamos pensar aqui os princípios e aplicações do nosso texto. O primeiro princípio que eu quero que você guarde é que nós somos chamados para a paz, mas nós não somos chamados para a passividade. O outro princípio é que os homens de Deus precisam ser testemunhas da ação de Deus. Você tem que ter algo a dizer aos seus filhos do que Deus fez na tua vida. Você tem que ter algo a dizer aos seus amigos, aos seus colegas, àquela próxima geração que está surgindo, o que o Senhor fez na tua vida. Homens de Deus precisam ser testemunhas da ação de Deus. Um outro ponto que nisso aqui eu quero chamar muito a sua atenção. A liderança pode não ser para todos, mas a ação é para todos. Você é chamado para agir no reino de Deus. Talvez você não seja chamado para liderar, talvez você não seja chamado para ter um nome brilhante numa conferência, mas você é chamado para agir no reino de Deus. Outro ponto que eu queria trazer: perder a visão é perder a batalha. Se você não vê mais o Deus que você tem, se no meio da confusão a luz do Senhor não brilha diante dos teus olhos, você está perdendo a batalha. Uma das marcas que você ainda vê o Senhor no alto e sublime trono reinando e as obras de Deus manifestas é porque você ainda ora. Uma das marcas de se ver é orar. Aquele que ora diante da tribulação, diante da luta, ele entende o Deus que ele tem. Ele entende, ele é testemunha das obras do Senhor, como cajado, mostrando que o Senhor é a nossa bandeira, testemunhava daquilo dali. Um outro ponto: companheiros de jugo cuidam das necessidades. Liderança reconhecida, isso eu já falei, é liderança construída. Líderes edificam altares para Deus, não para si. Transformam vitórias em adoração. A história dos Estados Unidos conta de um general chamado Stonewall Jackson, Muralha Jackson. O Muralha Jackson, ele reconhecia tanto o poder de Deus sobre a vida dele, que ele dizia: o dia que o Senhor quiser que a bala pegue, a bala pega. Por isso ele era chamado de Muralha Jackson. E toda vez que ele vencia uma batalha, os soldados dele já sabiam:
ele nunca voltaria para abraçar os soldados diretamente. Os soldados já entendiam o que ele fazia. Ele ia, entregava a Deus a glória da vitória, entregava a Deus tudo, chorava o que ele tinha que chorar na presença de Deus, depois ele encontrava seu povo, no meio daquele processo tão pesado. Então líderes transformam vitórias em adoração. E o último ponto que eu já comentei, se você tolera a perversidade, Deus se levantará contra você. Se você tolera que os mais fracos sofram, Deus se levantará contra você. Se você tolera uma sociedade e concorda, porque tolerar é concordar, se você tolera uma sociedade e concorda com uma sociedade injusta até os ossos, Deus se levantará contra você. E eu queria aplicar. Hoje é dia do pastor. Eu queria falar algo do meu coração para você. Irmãos, eu fui profundamente edificado nos meus 30 anos de crente por uma geração que está partindo. Por nomes como John Piper, por nomes como Ravi Zacarias, por nomes como o pastor Samuel Gil. Eu fui muito edificado por uma grande geração de pastores que está partindo. E eu pergunto para você que está assistindo para mim, onde está a nova geração? Onde está uma geração que glorifique a Deus acima de todas as coisas? E eu quero perguntar para você, jovem que está assistindo isso. E algo me diz que esse texto que está aqui hoje não é por qualquer coisa, porque Deus quer levantar na Igreja Batista Filadélfia já os seus novos pastores. Porque existe uma obra a ser feita. Alguns de vocês estão sendo chamados hoje, agora, nesse momento, para serem missionários, para serem seminaristas, para cuidarem da igreja que o Senhor deixou para nós cuidarmos. Então, se Deus está te chamando para o ministério hoje, eu quero te dizer algumas coisas. Primeira coisa, Ele fará primeiro você agir. Esqueça esses crentes de internet que não fazem nada na igreja e ficam debatendo doutrinas. Esqueça isso. A primeira coisa, Ele fará você agir. A segunda coisa, Ele fará você orar. E a terceira coisa, Ele fará você adorar. Se você não sabe fazer essas três coisas na presença de Deus, você não pode ainda pensar que você está em vias do ministério. Quem segurará o bordão, o cajado do Senhor? Quem levantará para os outros uma bandeira dizendo: o Senhor que fez, está fazendo, é o Senhor que fará? Quem levantará o grito de que o Senhor é a nossa bandeira? Nós somos chamados, você que está sentindo agora dentro do seu peito algo sobre ser parte do ministério de Deus nessa terra, de agir para o Senhor nessa terra, eu tenho uma coisa para dizer para você. Nós somos chamados para vivermos em outra frequência. Os príncipes dessa terra, eles têm riquezas. Um pastor diz: o Senhor é a minha herança na terra dos viventes. Spurgeon, grande pregador batista, disse: se o Senhor te chamou para o ministério, não se reduza sendo rei em algum lugar. Não há sonho mais grandioso do que segurar nos braços a noiva de Cristo até o dia de entregá-la. Quando o apóstolo Paulo fala dele ser o embaixador do Senhor, ele diz: reconciliai-vos já com Deus. E o segundo maior sonho, eu quero chamar uma última coisa para você. O segundo maior sonho depois desse, do que ser um pastor, é ser a mulher de um pastor. É ter a capacidade de amar a Cristo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Eu quero comentar com você a vida de alguns homens. Alguns estão vivos,
Queria chamar a atenção de você para um músico chamado Keith Green. Keith Green tinha uma casa, seus filhos, e começou a trazer pessoas para morarem com ele. Depois tinha gente morando na garagem, tinha gente morando na sala, tinha gente morando em 2 quartos. E ficava apenas um quarto, ele, a mulher, 2 filhos e o piano. E toda a igreja diziam que eles eram loucos. Pois é, meus irmãos. O ministério desse homem continua abençoando até hoje. Porque ele amou o Senhor até o fim. O ministério dele tinha uma frase chamada: não faço concessão. Eu vou amar o Senhor até o fim. Francis Chan é outro que você pode procurar sobre ele. Ele foi entrevistado na CNN. Ninguém conseguiu entender. É isso que eu estou te chamando para pensar. Ninguém conseguir te entender. Francis Chan largou a sua igreja, deixou de ser pastor de uma igreja de mais de 20 mil membros, uma mega igreja nos Estados Unidos. E hoje, ele faz evangelismo nas ruas das cidades, porque ele quer chamar as pessoas ao arrependimento. Ele não quer ser sal no saleiro. Martin Lloyd Jones, que era um dos cirurgiões da equipe de cirurgiões da rainha, chama a rainha e com todo respeito diz: eu estou abandonando o meu posto. Eu fui chamado para algo maior. Aqui no Brasil nós temos 2 exemplos. Um exemplo também do nosso lado, Juliano Som, do Livres para Adorar, que deixa de estar nas áreas de capital do Sudeste e vai cuidar de evangelismo bem aqui no Piauí. Quanto você está disposto a perder para tudo ganhar? Essa mensagem aqui não é sobre simplesmente falar de como um pastor é um homem de Deus, mas eu quero essencialmente perguntar para você: você está disposto a ser um homem de Deus, um homem de ação, um homem de oração, um homem de tradição, um homem de adoração? Você está disposto a liderar sua casa, a ser o pastor da sua família? Talvez Deus esteja te chamando para ser pastor da igreja que Ele salvou com o próprio sangue, da igreja que Ele comprou. Essa mensagem é para que você pense até onde você tem ido, e para que você, num dia tão especial quanto o dia do pastor, possa perguntar ao seu coração e saber se você é a próxima geração. O próximo John Piper, o próximo Tim Keller, o próximo Lloyd Jones, o próximo Samuel Gil. Minha oração é que você possa ter uma resposta do Senhor. E se a resposta for essa, positiva, sim, o Senhor possa te levar no caminho do ministério, com crescimento mais pleno da presença dEle, naquilo que é necessário. Que Deus nos abençoe. Deixe-me orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua misericórdia. Peço ao Senhor que aqueles que estão ouvindo, que o Senhor tem chamado para o grande sonho, para a grande obra do pastoreio, eu peço ao Senhor que o Senhor abra os corações e as mentes e realmente levante vocações no meio daqueles que estão assistindo essa mensagem. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, fiquem na paz, cuidem dos seus pastores, ame-os, porque o cuidado da igreja de Deus é um dom tremendo. Que Deus nos abençoe. Amém.